Então, em foco dessa tarde, é um prazer ter você aqui conosco, ao vivo aqui no Instagram, para falar um pouquinho sobre saúde mental e emocional. E o tema de hoje é um tema bem interessante. Esse aqui é o tema, que eu estou compartilhando com vocês aqui, fixando aqui o tema, como identificar a origem dos seus sintomas. A gente tem percebido que muitas pessoas têm sofrido com a mente humana, né? A gente sabe que a mente é incrível, porém, quando a gente não tem o autoconhecimento correto, não tem as informações precisas de como ela funciona, a gente passa a ter alguns contratempos. Infelizmente, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras dores emocionais nos prejudicam e faz com que a gente realmente se sinta preso naquele ciclo. E na live de hoje, o meu convidado Rafael Nunes, ele vai abordar justamente esse assunto. E você é o nosso convidado. Se você tiver alguma dúvida durante a live, pode ficar à vontade para nos perguntar. Coloque na caixinha de perguntas aqui, que vai ser um prazer ter você aqui ao vivo conosco, tá bom? Uma ótima tarde para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vou fazer aqui o convite para o Rafa participar conosco e a gente dá início aqui a mais uma live. Tranquilo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, meu querido Engel. Muito boa Tudo tarde certo? a ti, meu amigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui nesta live para conversarmos sobre esse assunto tão interessante, tão valioso, né? E também contribuir, né, meu querido, para a gente espalhar esse conhecimento, espalharmos esse tema, né? Esboçarmos esse tema e com certeza vamos contribuir bastante, né? Sem sombra de dúvidas. Muito bom, Rafa. Para dar início aqui, Rafa, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Qual é a possibilidade de uma pessoa conseguir identificar a origem do sintoma dela? Muito bom. Gente, será que é possível a gente identificar a origem, entender os porquês dos sintomas, né? Puxa, mas será que é possível no meu caso eu conseguir ter clareza o que aconteceu que me gerou esse sintoma? Vamos um pouco mais além, né? Será que é a falta de movimento? Será que é porque eu trabalho sentado o dia inteiro? Será que é por causa do alimento que eu como? Antes não dava, agora dá? Será que é esse alimento mesmo causa, né? Será que eu consigo realmente ter clareza sobre o que está acontecendo no meu organismo? Gente, a possibilidade existe e eu só não trago essa questão dessa pergunta para vocês que há possibilidade, como eu posso afirmar para vocês que há certeza de que você pode sim entender o porquê que você está tendo isso, está tendo esses sintomas. Existem bases que estão mapeadas a origem dos sintomas. E não são bases simplistas, não. Por exemplo, hoje eu estou com raiva, eu estou com gastrite, é raiva. Não é raiva, gente. Raiva é uma emoção boa. Eu estou com dor no ciático, é porque eu trabalho sentado o dia inteiro, eu não estou fazendo exercício. Gente, quantas pessoas trabalham o dia inteiro e não faz exercício e não tem dor no ciático, né? Então, é diferente da gente achar que é o que realmente é, né? Então, uma coisa é a gente achar, outra coisa é a gente ter certeza. Então, a possibilidade de você ter certeza daquele sintoma existe. E tem um ponto também importante, tá? Talvez os acontecimentos que geraram em você aquele sintoma, aquela situações específicas, pode estar relacionado de quando você era bebê. Quando de repente você tinha 1 ano de idade, 2 anos, talvez você era criança e não se lembra dos acontecimentos que geraram aquele sintoma. Talvez você estava na barriga da sua mãe. Aí eu quero trazer para vocês também, viu? Mesmo assim você consegue entender o que gerou, o que está mantendo aquele sintoma no seu corpo. Porque uma coisa é a origem, beleza? A origem, quando cenas, momentos específicos, não lembro, Rafael. Talvez você não vai lembrar mesmo. É poucos os casos, quando por exemplo, lá na primeira infância, mas tem também, né? Porém, os sintomas, eles deixam um trilho
Os acontecimentos, os padrões continuam. E aí você consegue ter clareza por esses padrões, pelos acontecimentos que estão acontecendo, né? Se você tem um sintoma no seu corpo, se está ativo, se tem uma dor, se dá dor de vez em quando, existe um padrão. Se está ativo, existem padrões. Então tudo isso é possível, meus queridos. Interessante. Eu queria que tu compartilhasse um pouco, Rafa, qual é a ligação que existe, né, em relação ao nosso emocional e nosso físico. Sim, sim. Gente, é muito boa essa pergunta. Emocional e físico. Vamos responder essa pergunta com uma base da medicina germânica chamada de primeira lei biológica, que mostra para nós que os acontecimentos da vida, seja esse um acontecimento específico, marcante, que impactou, gerou aquele conflito, a partir daquele momento a sua vida não foi mais a mesma, foi como que um divisor ali. Antes eu era assim, 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 estava tudo bem, estava de boa, e agora estou com problemas, agora estou com tristeza, com ansiedade, não sou mais a mesma pessoa de antes. E tem também a sequência de situações que acontecem na vida, que aí você acaba chegando um momento que impacta. Não é uma situação específica. Então tem essa segunda ocasião também. São uma sequência de situações. E aí chega um momento ali que é como que fosse a gota d'água que derrama o balde, né? Foi a gota d'água. E aí você pira, por assim dizer. E aí dá ruim. E aí você acaba, a partir daquele momento, tendo outros padrões de pensamentos e comportamentos. Então isso acontece também. E independente dessas duas situações, quando acontece esse momento que foi assim a gota d'água, a partir daí isso vai pesando, vai ficando cada vez mais cansativo. Já foi, por exemplo, pessoas que chegou em mim e falou: Rafael, eu gostava de vender, agora eu não consigo mais vender. Eu gostava de fazer tal coisa no trabalho, eu não consigo mais trabalhar, mas eu gostava, agora eu não consigo mais. É porque houve conflitos, né? E chegou um momento que passou uma coisa a ser boa, a não ser boa, né? Uma coisa boa passou a ser ruim. Então, quando acontece isso, esses momentos marcantes, até às vezes a pessoa fala, às vezes você pode ter falado assim: aquilo me marcou. Marcou. E quando isso acontece, de fato, gente, é bem interessante que os 3 níveis do corpo que existem são impactados ao mesmo tempo. No cérebro é possível ver na tomografia, ou melhor, na ressonância magnética, o que é chamado foco de Hammer. Às vezes os médicos podem diagnosticar erroneamente um tumor, até isso acontece, mas é um foco de Hammer, mostrando que aquela parte ali do cérebro que controla uma parte específica de um órgão, por exemplo, de um organismo, aquela parte ela é marcada com um anel concêntrico. Isso é visível no cérebro. Então o cérebro é uma parte que é impactada, a outra é o órgão, por exemplo, correspondente, e a outra é a mente. Então o que acontece? Se a situação bateu ali, os nossos pensamentos começam a vir e a ser outros. Muitas vezes a gente vem com esse pensamento intrusivo, né? Ficar pensando naquilo, ficar pensando no acontecido, ficar pensando, e aí tem os sintomas na parte específica do órgão, dependendo da percepção que aconteceu, e aí o cérebro está ali também visível. Então acontece dessa forma: situações impactam a ponto da gente dos sintomas aparecerem posteriormente. E aí entra, meus queridos, um ponto muito importante. Os sintomas, eles aparecem depois, eles se manifestam, e os sintomas indicam qual é o conflito, eles dão uma pista de qual que é aquela situação que aconteceu, que não está resolvida. Então, emocionalmente, a gente tem questões não resolvidas. E essas questões não resolvidas, posteriormente, geram sintomas. E esses sintomas, eles são um alerta que nos mostra quais questões não estão resolvidas. Então, os sintomas, em outras palavras, é algo bom no sentido de nos alertar que existem questões não resolvidas. Enquanto a gente ainda não resolveu, o sintoma vai continuar. A gente vai continuar andando, o sintoma vai tentar nos parar
para prestar atenção. E aí pode ir piorando. Então essa é a visão da medicina germânica. E a visão que muitos, talvez, de vocês conhecem, até certo ponto, né? Aquela frase, vocês já ouviram dizer, os sintomas é um alerta do corpo e não um vilão? Então a medicina germânica explica com muita clareza, né? O porquê dos sintomas, o porquê desse alerta e o que fazer para poder corrigir o conflito que está gerando esse alerta. Faz sentido? Respondido aí. Total sentido, Rafa. Bem interessante a gente entender que a nossa mente, né, ela está conectada realmente com o nosso físico, né? Então, alguns órgãos funcionam de uma forma melhor quando o nosso emocional está bem, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso emocional, porque se a gente não cuida do nosso emocional, de uma forma ou de outra, a gente pode, por exemplo, desenvolver ali uma doença naquele órgão ou em alguma parte do corpo. Talvez, como você bem citou, né? É o ciático, é a coluna, é as costas, às vezes é uma forma de pisar, é o braço doendo, porque já Exato. uma coisa interligada na outra. Exatamente. E é muito interessante. Quando a gente vai entendendo, vai considerando as bases, a gente vai considerando os sistemas do corpo, aí a gente começa no sistema, por exemplo, o sistema musculoesquelético, o que gera dor na cabeça, dor de cabeça. Aí a gente vai entendendo, caramba, faz todo sentido com a parte específica da cabeça. É chamado de sentido biológico, tem um sentido emocional. Aí nós consideramos a dor do ombro. Olha que interessante, faz todo sentido. O propósito do ombro, né? Carregar peso, tem um sentimento que pesa, que é a culpa. Peso da culpa. O ombro também serve para a gente puxar, para a gente fazer esse movimento do braço, né? Não posso fazer outra coisa senão cuidar dos meus filhos. Eu não consigo manter os meus filhos sobre minhas asas, ou meu marido sobre minhas asas, não consigo controlar a situação da minha pesar no ombro. Aí a gente começa a ver as outras partes da coluna, né? Caraca, a coluna cervical, ficar com a cabeça baixa, né? Se submeter a uma situação injusta, simplesmente tem que aceitar a situação, igual escravo, né? Ele vai indo para baixo, olha, a coluna torácica. Agora, o pessoal está carregando o peso da responsabilidade, muitas responsabilidades nas costas. E até pessoas falam, estou carregando o mundo nas costas, tem um sentido. E aí a pessoa vai se identificando. Se você tem isso, você vai se identificando, né? Se você tem outro sintoma, a origem do outro sintoma você vai se identificando. Eu estou com dor na coluna lombar. Aí a lombar é a base, né? A pessoa está sendo contrariada, ela está sendo como que dominada diante das situações. Aí vai indo mais para baixo, ciático, né? Eu quero muito fazer movimentos e só que estão me impedindo. Ou eu não quero fazer um movimento de mudança e estão me impondo um movimento de mudança. Aí tem o joelho, né? Estou de joelho diante da situação. Um projeto para um movimento de mudança foi iniciado num contexto de submissão. A pessoa como que está de joelho, simplesmente não tem que fazer, tem que fazer um movimento de mudança. E a gente vai entendendo tudo. Aí entra na fibromialgia, todo esse conhecimento contribui para que a gente possa, se tem sintoma, saber o que fazer para resolver. E se, por exemplo, a gente não tem, saber o que não fazer para poder não ter, para poder continuar não tendo, se prevenir, né? Então tudo isso é muito incrível. Aí a gente vai lá para os outros sistemas, sistema digestório, sistema endócrino, sistema circulatório, sistema cardíaco, sistema muscular também, sistema auditivo, sistema urinário, sistema reprodutor feminino, né? Tem muitas mulheres que estão com mioma, endometriose, ovário policístico e por aí vai, em relação ao sistema reprodutor feminino, candidíase oral, sistema reprodutor masculino. Puxa, que interessante. Se eu tenho tal movimento, meu esposo pode ter um problema no sistema reprodutor masculino. Se meu esposo está me tratando, tem movimentos assim, eu posso ter um conflito no sistema reprodutor feminino. É muito interessante. A gente começa a brincar com a Bíblia, a gente começa a ter mais fé no nosso Criador, porque tudo está em harmonia, tá? Alguns princípios e textos que a gente sabe que tem que colocar em prática, mas não sabe o porquê. Aí com esse conhecimento a gente passa a saber o que dá mais força e para a gente colocar em prática. E nossa fé aumenta. Então todo esse conhecimento acaba trazendo um leque de resoluções, possibilidades e
fortalecimento emocional que é inimaginável, meu querido. E você sabe bem, né, Wendel? Isso. É muito bom, Rafa, a gente entender que realmente tem essa ligação, né? A ligação do nosso emocional com o nosso físico, e se a gente não cuida, realmente desencadeia em muita coisa. Eu vou compartilhar daqui a pouco, né, meu depoimento em relação a isso, mas eu quero fazer um Legal. pedido aqui para quem está presente aqui nessa live, para comentar. Tem uma automação aqui, a gente tá virando, tá tendo tecnologia agora. Você Coisa boa, comentando né? emocional, vocês vão receber um convite. Eu não vou dizer que convite é esse até o momento, mas quem digitar aqui nessa live emocional vai receber um convite para você entender um pouco mais como você O que pode cuidar do será? seu emocional, tá bom? Clica aí no nome, digita, né, o nome emocional ou eu quero, que vocês vão receber no direct de você. Gente, vocês não vão se arrepender, não. Gita emocional que o negócio é bom, viu? Esse convite que o Andrew está fazendo, com certeza vocês vão amar e vai ser muito bom para o seu emocional. Literalmente, né, Andrew? Exatamente, Rafa. Tem uma pergunta aqui da Edvige, bem interessante, Rafa. Ela perguntou o seguinte, ó. O que mais impacta a nossa saúde? Os determinantes sociais, o emocional ou a genética? Muito boa essa pergunta, viu? Muito boa essa pergunta. Então vamos começar com a genética. Existe um estudo lançado, descobertas lançadas, foi lançada em maio do ano passado, ou melhor, em março do ano passado, na Universidade de Harvard. Essa descoberta, meus queridos, atualmente no mundo poucas pessoas têm acesso. Para ser mundialmente divulgado, talvez não vai ser, porque muitas descobertas até hoje aqui no Brasil está carente, né? De atualizações e descobertas, bases que agora muitas pessoas infelizmente acreditam, mas é mito, não é descoberta. Então essa possivelmente vocês talvez não vão saber, não vão ter acesso, então tendo acesso agora, pela pergunta da Edwiges, né? Com certeza vocês vão amar saber dessa descoberta. Trouxe atenção anos de pesquisa, décadas de pesquisa, que foi lançado lá na Universidade de Harvard, março do ano passado, que 1% do corpo, detalhe, antigamente acreditava que 70% era genética, que era inalterável. Muitos respaldaram dessas bases desatualizadas, né? Essas bases infundadas, que eu sou assim porque eu tenho raiva, eu sou assim, eu nasci assim, né? A pessoa é assim, pronto. Então muitos acabaram acreditando, tomando decisões e não mudando porque é minha genética. Você vê, por exemplo, a Segunda Guerra, Hitler, né? As raças arianas, genéticas, né? É balela, total. Isso já foi provado. Depois veio pesquisas mostrando que 30% é genética. 30% já diminuiu, mas 30%, gente. Aí entrou as bases. Eu estou assim com esse sintoma porque é genético. Eu estou com esse sintoma, é genético, não tem o que fazer. Então, existe também ainda conhecimento, pessoas falando, é genético, não tem o que fazer. Isso é genético, beleza. Agora, em março do ano passado, eu trouxe esses pontos. E aí, gente, anos, décadas de pesquisas, tá? Então o pessoal já estava pesquisando já faz tempo. Tinha pessoas que começou a pesquisa, morreu e não viu a conclusão da pesquisa. É muito tempo. Então traz essas bases e informações que mostrou ser baseado também na Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então tem a harmonia. A gente pode acreditar. Falou o seguinte: 1% é genética. 1% é genética. 99% é epigenética, que pode alterar a genética. Olha que interessante. Ou seja, a pessoa ela não tem mais base para dizer, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou homossexual, eu sou lésbica porque eu nasci assim. Não tem base. Eu tenho raiva, não muda a raiva, não tem base. E aí a gente lembra do texto, né, da pessoa ser transformada, renovando a mente, a maneira de pensar, nova personalidade, né? Revestir da nova personalidade. E essas pesquisas trouxeram isso. Dá para revestir o que é 1% descoberto genética. Dá para fortalecer os cromossomos. Aí entra nas cadeias de DNA, né? Ou seja, é possível
mesmo se questões genéticas impactarem, se é um conflito herdado lá da mãe, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, você pode mudar esse ciclo. Você não foi destinado a herdar esses sintomas. E olha que interessante, tem imperfeição. Então a genética já foi provado, né, que existe. Porém, nós conseguimos mudar. Eu até tenho esperança da Bíblia, né, de haver uma mudança. Se fosse genética, se já era, né? Então, até isso poderia estar um pouco em conflito com a concordância bíblica. Mas o ponto é, genética não é o principal fator. Na verdade, mesmo herdando questões lá dos pais, é possível, por meio de mudanças na epigenética, revestir o que é 1% genética. E essas descobertas também trouxe que a gente se convencer, termos certeza, nós podemos evitar ser influenciados. Se convencer do assunto, nós conseguimos nos manter evitar influências externas. E a gente lembra de pessoas, por exemplo, que estão presas por causa da fé, que estão lá em ambientes totalmente difíceis, né? E não é influenciável, não pega características daquele ambiente, mas pelo contrário, faz a diferença. De repente, uma pessoa que faz a diferença naquele ambiente, né? Então, isso também, essas descobertas trouxe à tona. E é muito interessante. Então, o ponto é, meus queridos, o que mais influencia na questão dos sintomas entra numa frase que eu gosto de citar. Toda espera nos resultados, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Quando alguma coisa não está bem nas nossas relações, e a forma como que a gente percebe, esse é o ponto, a forma como que a gente percebe pode enfraquecer o nosso emocional e pode fazer com que a gente postergue os resultados, aquilo que a gente deseja, que a gente sabe que vai ser bom para nós. Respondido essa parte das 3 camadas? Totalmente. Muito bem respondido, Rafa. A gente está recebendo aqui algumas perguntas que eu quero que as pessoas fiquem à vontade. E Sim. nesses próximos minutos agora, pessoal, mande sua dúvida em relação à questão emocional, a origem do sintoma, ou talvez até citando, né? Rafael, eu tô com muita dor aqui na nuca, tô com Mas muita dor aqui sei lá, em algum órgão que você está sentindo aí. Comenta aqui que o Rafa vai compartilhar um pouco sobre isso, tá bom? perfeito. O Cláudio, Rafa, ele perguntou o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui o sobrenome do Cláudio. Sim. Cláudio Silva. Ele perguntou: como esta análise se aplica a pessoas que sofrem de transtorno de bipolaridade? Pode repetir a pergunta? Como, por exemplo, esse estudo de ir atrás, né, que a medicina germânica ela identifica, né, a raiz do problema. Como é que um exemplo podemos entender, Rafa, em relação para quem sofre com transtorno de bipolaridade? Essa é uma ótima pergunta. A medicina germânica traz bases de que, por exemplo, o psicólogo não tem aqui no Brasil. Psicólogos são profissionais da saúde mental. A medicina germânica ensina sobre a origem da saúde mental, que psicólogo não ensina, não faz ideia de qual que é a origem de fato, né? Realmente o que é mais profundo, o que gera o comportamento na mente, que a pessoa entra num outro nível de realidade. Por exemplo, a bipolaridade, né? A pessoa, algumas situações pode despertar memórias de uma pessoa que ela pode ir para o estado de mania. Então, por exemplo, para ser configurado isso, a pessoa, ela geralmente, quem tem esse transtorno, tem dificuldade de tomar decisões. Opa, deixa eu ver. Pausou, voltou, tá tudo certo. Tudo certinho. Tá. Tem dificuldade de tomar decisões. Então, é comum, assim, a pessoa ter essa dificuldade. O que na medicina germânica entra no que é chamado conflito de identidade. Então, a pessoa, às vezes, ela se sente não pertencente àquele momento, àquela situação. Talvez a pessoa tenha dificuldade de manter um posicionamento, por exemplo, o homem, postura masculina. Não digo o caso do Cláudio, mas não é todos esses casos. Às vezes, no trabalho, né? Às vezes o chefe chama atenção, aí pode gerar aquela situação de será que eu pertenço
a esse trabalho? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? É legítimo essa questão de querer fazer melhor, querer se esforçar. Então, às vezes, por exemplo, alguém fala alguma coisa e aí acaba tirando a pessoa da postura dela. Por exemplo, uma mulher, a esposa, se o marido ele se coloca num lugar submisso, já coloca a mulher num lugar masculino, né? Num lugar de postura masculina. E aí acaba saindo da identidade e vice-versa, né? Então, o conflito de identidade envolve a pessoa ela não conseguir muito tempo ficar naquela postura que é referente à atuação dela. Por exemplo, um médico está ali como autoridade, ele está dando orientações, tudo certo. Mas aí, por exemplo, o médico, de repente, ele não consegue exercer muito bem o papel. Às vezes o médico está falando de problema dele com o paciente, ou terapeuta, ou seja, perdeu aquele momento, aquela postura que deveria. Isso pode gerar um conflito de identidade. Então, para configurar, por exemplo, da pessoa ela ir para o estado mania, né, são dois critérios. Em determinado momento, alguém vai falando um monte, vai acusando, alguma situação onde a pessoa não vê saída e se sente que não faz parte ali daquele lugar, como que perde a identidade dela. Talvez acusações injustas, tudo. E aí, naquele momento, por já ter conflitos relacionados a isso, talvez na infância, tudo indica de traumas fortes na infância, né? Na adolescência, talvez, aí é ativado. E aí a pessoa entra numa postura de sobrevivência biológica do corpo, onde ela fala algo, começa com uma raiva muito descontrolada. Então, os critérios para isso estão invadindo meus limites, estão invadindo os limites do que é bom para mim, estão me colocando em um outro papel que não é meu, aí eu perco a minha identidade, aí a raiva vem. Então, esse é um dos casos que pode gerar o estado mania, né? E aí o estado de depressão, onde a pessoa se mutila tudo, né? Às vezes acontece, a pessoa bater na parede, ficar depressiva, se auto-martirizar. Então, tem outras questões. E essas questões vêm de conflitos, de situações no meio da live, né? No início da live. São ou situações impactantes ou uma sequência de situações estressantes. Então, isso explica muita coisa, só não tudo sobre a bipolaridade. Porém, é uma parte, né, referido a alguns comportamentos, né? Aí tem outros que explica também. De qualquer forma, a medicina germânica ajuda a gente a entender com clareza a origem. E aí fica mais fácil da gente conseguir estar trabalhando, da pessoa ter clareza. Só de ter clareza já fica mais fácil. E depois, com ferramentas de mudança de percepção, com ferramentas, trabalhar naqueles conflitos. Agora já sabe o caminho dos conflitos que precisa estar resolvendo. E aí buscar resolver. E aí a qualidade de vida dá um estouro, sabe? Muda. A pessoa passa a ter qualidade de vida. Ela sabe o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. Ela começa a trabalhar essas áreas de forma muito mais clara e assertiva. Respondido, Cláudio? Aí esse comentário parou aqui para mim. Daí você me fala, Cláudio, entendeu se faz sentido, né? Tudo certinho, Rafa. Bem explicado. Deixa eu ver se apareceu aqui mais outra pergunta. Teve uma mãe aqui que ela perguntou em relação à filha, mas eu acho que é nesse quesito de perda de audição, eu não sei se... Porque às vezes é uma deficiência causada ali por alguma doença, alguma coisa que não sabe. Mas só ver aqui qual foi a pergunta que ela fez, Rafa. Ela perguntou faz um tempinho. Foi a Rita. Ela disse que a filha dela está com perda auditiva bineural. Aí ela queria saber se tem cura. Não sei. Ótimo. Pergunta, Rita, é Rita, né? Isso. Já está 100% ou não? Essa perda auditiva, ela foi brusca ou está sendo progressiva? Aí responde aí, porque com essa informação, o que acontece? A perda auditiva progressiva dá para reverter, tá?
a possibilidade de reverter em até 100%. Isso acontece na medicina germânica porque existe questões que deram origem. Aí entra nessa questão, a sua filha, quantos anos ela tem? Precisa fazer sentido, ela precisa estar aberta, né, a entender. Isso é possível, tá? Inclusive, tem uma pessoa que eu estou cuidando que fez todo sentido e a gente vai fazer um tratamento, né? E sobre esse assunto, é muito importante cuidar. E se no caso, se não foi 100%, eu digo com a medicina germânica, tá, gente? Tem muitas pessoas que têm bases, por exemplo, profissionais médicos e tal. Não tem cura. Gente, é com base no que ele acredita, no que ele estudou. Então, é só aquilo que ele estudou, por assim dizer. Então, com base naqueles métodos, talvez não vai ter mesmo, mas tem outros métodos. O que muitas vezes na medicina convencional não tem cura, eu já ajudei a resolver. Por exemplo, esquizofrenia. Já ajudei a resolver esquizofrenia. Aqui no Brasil, não tem cura. Quem disse que não tem? Com base na medicina germânica, a possibilidade, e eu mesmo já pude provar, e com 2 pacientes meus, nesse caso, que tem sim. E a gente conseguiu cuidar e foi sucesso, sabe? Então, assim, limitação, medicina germânica, se for perda total, então eu não posso afirmar ou dizer que pode voltar. Mas quando não é perda total, há possibilidade de voltar, tá? Entendendo a origem, tudo, é muito incrível. Inclusive, esse conhecimento passará a ser acessível, né, Wendel? Isso, exatamente. Eu vi que tem algumas pessoas que comentaram, né, que sentem algumas dores na mão, tem algumas outras dores. Por exemplo, a Érica Rodrigues ela disse que tem 31 anos, mas muita canseira nas pernas, dores no ombro, descobriu recentemente que tinha no ovário esquerdo e um pólipo no reto, tentou fazer cirurgia e o que e começou a tratar, né? Mas eu sei, embora jovem, 31 anos é muito nova, mas está com algumas doenças, né? E você vai ter a oportunidade, inclusive, em primeira mão, entender através de um projeto que o Rafa está montou, na verdade, já está pronto à disposição de vocês, mas a inscrição vai ser logo em breve. Onde a gente vai conseguir identificar, por exemplo, todas essas dores emocionais, qual é a raiz dessas dores. Em relação, por exemplo, na mulher, né? Em relação a algumas dores femininas, que só as mulheres têm por conta de alguns órgãos diferentes que os homens não têm. Em relação a essas dores em alguns membros do corpo, nas costas, na mão, na perna, tudo isso tem a raiz por trás. Quem comentar, por exemplo, a questão emocional, vai receber um convite para fazer parte de um grupo, onde vai ser justamente um grupo de lançamento, onde o terapeuta Rafael Nunes, ele vai compartilhar com vocês mais informações lá nesse grupo, vai dar essa orientação para vocês terem acesso a essas informações precisas, tudo cientificamente estudado, muito analisado, uma sequência de aulas, onde você vai ter também suporte e orientação. E vai ter alguns bônus exclusivos aí para quem realmente participar. Então, assim como a Rita, que acho que foi a Rita não, foi a Érica que mencionou agora há pouco, que embora tão jovem, está com alguns cistos no ovário, está com algumas dores nas pernas, em alguns membros do corpo, você vai ter a oportunidade, Érica, de entender o que está por trás. Provavelmente tem alguma razão emocional, alguma sobrecarga emocional que você está tendo, às vezes não está conseguindo impor limites em algumas coisas, está sendo aquela mulher maravilha, talvez em alguma relação, seja dentro de casa como filho, ou dentro de casa como esposa, a gente não sabe. Mas o Rafael Nunes ele montou um projeto bem interessante, que ele vai compartilhar daqui a pouco com a gente, vai pincelar algumas informações com vocês, que vai trazer justamente essa oportunidade de você entender qual é a raiz da dor, a raiz desse problema ou dessa dor que você está tendo. Seja uma dor física ou uma dor emocional. Tá bom? Não é isso, Rafa? Exatamente isso, meus queridos, exatamente isso, meu amigo Wendel. Gente, esse projeto, esse treinamento, com certeza vai fazer diferença na vida de vocês, de todos vocês. Ontem eu estava fazendo uma sessão
uma cliente, inclusive uma cliente que fez ontem mesmo, eu disponibilizei algumas vagas presentes, né? Daí a gente já deu sequência, e aí eu dei um presente para ela, e ela entendeu a origem das dores nas pernas, mas era um cansaço, era uma fraqueza nas pernas, e hoje ela já mandou um áudio, falou: Rafael, as pernas tá boas, o joelho também, o joelho também foi no pacote, né? E ela tá muito bem, ela foi trabalhar, né? E entra nessa criança que infelizmente muitos falam, né? Falta de movimento, mas não é. E assim, gente, o que temos para vocês, esse programa vai trazer essa clareza. Vocês vão ter clareza de as questões que estão dando origem a esses conflitos na mão. Gente, muito fácil de entender. Muitas vezes entender o corpo já dá sequência para resolver. Ferramentas para resolver conflito. Esse projeto tem também. Tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão receber acesso especial, né, para quem está comentando emocional, para quem está decidindo, né? Então vocês estão de parabéns, todos vocês, parabéns. Eu vi aqui os comentários, gente. O comentário para mim parou, mas em determinado momento ali, parou agora há pouco, não sei. Mas eu vi nos comentários ali o pessoal falando que sejam todos bem-vindos, viu? A esse grupo especial. Vocês vão ter clareza, vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa boa. E aí, quando nós, de fato, abrimos as inscrições desse projeto incrível, acessível, que o objetivo é esse, Wendel. Desde o início, quando eu me tornei terapeuta, eu tinha como propósito compartilhar esse conhecimento para ser acessível, né? Porque, caramba, eu sei o que é não conseguir trabalhar direito, eu sei o que é precisar descansar por causa de um cansaço depois de uma crise de ansiedade, eu sei o que é sofrer de dor, eu sei bem como é frustrante fazer vários tipos de tratamento, gastar, não é nem investir, é gastar e não ver resultado. Agora, quando eu tive acesso à medicina germânica e consegui resolver essas questões, meu querido, eu pensei, não deve ser guardado na cachola. Então, para vocês aqui, estou em fase de realização desse propósito, de expandir esse conhecimento. É um conhecimento que vocês não vão encontrar aqui no Brasil em lugar nenhum. Tem uma faculdade que ensina, chancelado de faculdade, esse conhecimento. Inclusive, eu me formei nessa faculdade de conhecimento nível 5 do MEC. É a única que tem esse reconhecimento de medicina germânica. E eu fui atrás de fontes atualizadas de fora, medicina germânica. E eu posso dizer para vocês, eu que me formei nessa faculdade, chancelada do MEC, que eles não entregam o que eu estou entregando para vocês, e de forma acessível, totalmente acessível, para que as pessoas tenham esse acesso. As pessoas precisam saber, porque faz a diferença. Dói quando eu vejo pessoas, eu estou tentando de tudo, não estou conseguindo, se frustrando. A família, sofrer junto, não dormir porque está ruim a dor, não consigo dormir, outros não dormem para cuidar, todo mundo sofre. E aí, quando tem conhecimento resolutivo, a possibilidade de resolução é enorme, só de entender, e vai ter ferramentas de resolução. Tudo isso é para que as pessoas possam ter esse acesso, possa não ficar mais dependendo, porque quem aprende a pescar é melhor do que sem precisar de peixe. Às vezes a gente precisa de peixe na urgência, mas é melhor a gente aprender a pescar os nossos próprios peixes. Isso dá uma autonomia, uma liberdade, uma clareza enorme. Então, gente, tá incrível. Parabéns a vocês que decidiram dizer sim, comentário emocional, para receber esse conteúdo especial lá no grupo, e também a vocês que querem dar mais espaço desse produto totalmente maravilhoso, que vocês vão ter a oportunidade de ouro de investir. Isso realmente é investimento e acessível. E eu quero que vocês saibam, meus queridos, que vocês vão ter eu para poder estar pegando a mão de vocês também, viu? Lá no grupo e também nesse momento tão especial que nós vamos realizar a abertura das inscrições. E para vocês terem uma ideia,
mais de 1.600 páginas. É uma verdadeira enciclopédia online, onde vocês vão ter acesso a todo o conhecimento da origem dos sintomas. Mais de 1.600 páginas, fora as mais de 300 aulas. Gente, tá maravilhoso, vocês vão amar. E não se assuste, porque é acessível, porque o objetivo é esse, para que vocês possam alcançar os resultados, para que vocês possam se libertar de muito mito, muita crença errada que o povo fala por aí. E é com grande prazer que eu estou estendendo esse projeto com o Angel, né? A gente está iniciando aí para vocês. E sabe uma coisa interessante, Rafa? Algumas pessoas que estão aqui presentes na live, inclusive a Edviges, minha amiga aqui de Jabotão, ela comentou que já está cuidando do emocional. Esse projeto que o Rafa está mencionando, gente, que vai ser lançado, né, para ver lá no grupo, saber mais detalhes, o que é interessante? Para quem já cuida do emocional, para quem já, um exemplo, talvez seja um profissional da e diga assim, eu quero aprender algumas informações para ajudar pessoas. Quero ter um conteúdo aqui que eu possa orientar alguém, possa cuidar melhor da minha mãe, posso entender o que está por trás da dor do meu parente, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Ou seja, é um conteúdo tão rico que o Rafa no projeto. E você que já tem acesso ao conteúdo de saúde emocional, já faz terapia também, esse material que o Rafa prepara também vai ser muito oportuno. Porque você vai identificar, filtrar, por exemplo. Estou com uma dor aqui, estou sentindo isso aqui. O que eu posso evitar? Aulas que o Rafa montou, gente, já estão gravadas. Já está tudo bem organizado, detalhado. Hoje eu não vou mostrar, não. Eu estou aqui na minha frente, Rafa. Mas eu não vou mostrar hoje, não. Mostrar hoje, não. Mostra depois. Na segunda-feira, a gente vai fazer uma outra live onde eu quero mostrar por dentro, né? Por isso que eu quero convidar vocês a comentarem aqui nesse grupo emocional. Até o boa tarde eu coloquei aqui também como gatilho. Boa tarde, emocional. E eu quero. Quem comentar aqui nessa live vai receber o convite para acessar ao grupo, que é justamente o grupo de lançamento, onde o terapeuta Rafael Nunes ele vai compartilhar justamente essa novidade. Todos os dias lá no grupo está tendo conhecimento, está tendo depoimentos de pessoas, por exemplo, que estão sofrendo com alguma dor emocional, e você meio que se identifica com essas pessoas também. Está tendo áudio pela manhã do Rafa, né, que ele compartilha ali para você abrir um pouquinho a sua mente, um pouco, começar bem o dia. Ou seja, é um grupo bem rico, onde você vai ter muito conteúdo. E, claro, vai ter a oportunidade de, em primeira mão, garantir esses bons exclusivos aí que o Rafa lançou. Tá bom, gente? Então, comenta aí, eu quero. Boa receber lá no direct de vocês para ingressarem lá no grupo. Tá perfeito! Bom? Gente, tá maravilhoso. E como o Wendel falou, o Wendel trouxe um ponto muito importante. Eu faço terapia, eu já sou terapeuta, eu sou médico. Olha como vai agregar para você, médico. Daí o paciente vem, em vez de você analisando, você é médico humano, né? De conversar, você vai poder ajudar o paciente ali, entender o origem, vai fazer sentido, ele vai sair do consultório, às vezes nem vai precisar de medicamento ali, depois vai ter um retorno. Olha o diferencial. Terapeuta está aplicando reflexologia, aí se o paciente quer conversar, falar, a pessoa está com dor nisso, com isso, aí você vai mostrar a origem, aí a gente tem resultados depois de sair do consultório. Olha o diferencial. Cabeleireira, manicure, barbeiro, está conversando, e nesse salão de beleza tem muito, né, essa questão de falar da vida, aí dá origem, vai falando, olha, origem tal, né, aconteceu a situação tal, você vai perceber como é incrível, a pessoa fala, nossa, faz tudo sentido, e não tem erro, é base. E a família, né, eu já ajudei muitas pessoas da minha família, irmãos, a minha mãezinha, né, ajudei a resolver pré-diabetes. Não entra nessa questão ética, não pode ajudar a pessoa da família. Com esse conhecimento, não entra. Esse conhecimento pode, não é regra, porque esse conhecimento você vai aprender a diferenciar uma coisa com a outra. Você vai ter autorresponsabilidade de conhecimento de causa. Meus queridos, é para vocês. Não importa qual o objetivo, eu quero autoconhecimento, quero ajudar outros. Eu quero para a minha profissão. Venha, meus queridos, eu quero para resolver as coisas que eu tenho para resolver. Venha, meus queridos, é para todo mundo e será um grande prazer
especialmente nesse primeiro momento, vocês lá no grupo, para poder estar tendo esses conteúdos maravilhosos, recebendo esses audioterapia, né, que faz toda a diferença para o dia. Será um grande prazer ter todos vocês lá. Sem sombra de dúvida. Então o recado tá dado. Quem ainda não comentou emocional ou eu quero, aproveita e digita aí para receber a mensagem lá no direct. E quero muito. Comenta boa tarde. É muito bom, viu? É pra você estar junto mesmo, viu? Sem dúvida. Quero muito, Rafa, agradecer, viu, pela live de hoje. A gente entender um pouquinho, né? Relembrar, na verdade, que a gente já abordou assuntos semelhantes, de como é importante a gente cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa mente, entender o que é que está por trás de algumas dores físicas e emocionais. Quero agradecer também a participação das pessoas que mandaram perguntas. Isso é muito bom, gente. Quando a gente pergunta alguma coisa aqui na live, é uma forma de outras pessoas que têm aquela vergonha de perguntar, vocês dão voz a essas pessoas. Então tem gente que fica assim assistindo. Meu Deus, estou com vergonha de perguntar ao Rafael aqui hoje, estou com vergonha de perguntar ao Wendel. Mas sintam em casa. O objetivo em si do Saúde Mental em Foco é que vocês se conectem com os convidados, entendam, por exemplo, o que é que o terapeuta ou o Rafael Nunes quis compartilhar com vocês. E aqui é um ambiente, né, para você, casa, se sentir confortável de enviar sua pergunta. Tá bom que o Rafael ele estudou para isso. E com certeza quem tiver lá no grupo, no WhatsApp, vai ter essa oportunidade também. Tá bom? Valeu. Gratidão, meu amigo Wendel. É um prazer poder contribuir, fazer parte desse movimento de transformar vidas, de poder estar trazendo esse conhecimento tão maravilhoso. E a cada um de vocês também, vocês vão amar esse conhecimento lá no grupo. E conte comigo, conte em tudo com o Wendel, né, que tem esse papel tão importante. O Wendel, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E gratidão, meu querido. Foi um prazer enorme. Tamo junto, tamo junto. Vamos embora. Bora movimentar esse grupo aí no WhatsApp. Boa! Bora, vamos com tudo, meus queridos. Valeu. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Amém, você também. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom, gente. O recado tá dado, tá? Então, para quem deseja fazer parte, ingressar no grupo, é só você comentar aqui, ó, digitar agora emocional, para você ter a oportunidade de receber durante a semana, de segunda a sexta-feira, áudios, né, impactantes, onde o Rafa ele compartilha algumas dicas para você já ter uma qualidade de vida ali durante o dia, ter paciência. Tem relato de pessoas que, através da saúde, da procura em si, né, da saúde mental em si, tem encontrado ajuda emocional. Às vezes a gente não consegue, né, impor limite na nossa vida e a gente acaba colocando aquela carga ali nas nossas costas, que uma hora a conta, ó, chega. E quando essa conta chega, às vezes a gente não consegue nem recorrer, encontrar uma ajuda. Às vezes é algum órgão que está ali inflamado, às vezes é uma coluna, é um problema no jeito de andar e você não consegue, está indisposto. Por quê? Você está sobrecarregando a sua mente. Você está sobrecarregando o seu físico. O seu corpo, como está conectado com a sua mente, uma hora ou outra, ele vai dar sinais de alerta. Para as mulheres, por exemplo, né, algumas dores femininas, ovário policísticos, endometriose, alguns problemas, até na questão, por exemplo, na desregulação, né, da menstruação e tantas outras coisas, que é justamente dessas mulheres fortes que querem engolir, né, engole seco ali para exercer aquela capa de Mulher Maravilha. Mas o corpo feminino é frágil, precisa de ajuda, precisa de cuidado. E quando, por exemplo, essas mulheres vestem uma capa de quase um homem, por assim dizer, vai querer dar conta de tudo, o corpo ele vai responder. Então, assim, é melhor a gente entender como funciona o nosso corpo, cuidar do nosso emocional, para que a gente, um exemplo lá na frente, não esteja, meu Deus, eu poderia ter evitado isso, poderia ter recorrido à ajuda de alguém. Se a gente tem a oportunidade hoje, em pleno meio-dia 56 aqui no horário de Brasília, a gente tem a oportunidade de ter um contato aqui com um terapeuta que está à disposição de ajudar, ele estudou, se profissionalizou para isso, e a gente, caramba, eu preciso disso, vou virar essa chave, entende? Só que às vezes a gente fica protelando para depois, enquanto a gente não se prioriza, aí quer priorizar, tudo bem que a gente tem que priorizar e honrar outras pessoas, né? Seja o marido e a esposa, seja os pais,
Mas quando a gente não impõe esses limites e acaba se sobrecarregando, aí a culpa já é nossa. Infelizmente, não vamos culpar o outro, não. Porque a gente, quando aprende a dizer não e a impor limite, as pessoas precisam respeitar nossas decisões também. Assim como a gente respeita as decisões delas. Então, quando você cuida do seu emocional, você se blinda de para evitar realmente algumas situações piores. Então, pense em você. Inicie essa quarta-feira, vai ficar essa live salva aí para depois, para você refletir direitinho nesse assunto, criar oportunidade para ingressar nesse grupo, que é o grupo lá do Rafael Nunes, que é o RN Terapia. Vai ter um lançamento aí em breve. Quem comentar nessa live aqui, eu quero, ou emocional, vai receber esse convite aí no WhatsApp, lá no Telegram, aqui no Telegram, no direct, para justamente ter essa oportunidade de aprender a cuidar do emocional e encontrar a raiz do seu problema, dessa dor que você fica adiando, toma remédio, se entope de medicação, ao invés de encontrar ajuda, tá bom? Uma ótima tarde a todos. Sexta-feira estamos juntos aqui mais uma vez ao meio-dia no Saúde Mental em Foco. Boa tarde para vocês.